Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui de volta para darmos continuidade aos nossos estudos, não é? Porque a vida não pode parar, tá? Mesmo em tempos de pandemia, nós precisamos buscar novas formas de continuar a nossa rotina, de continuar os nossos estudos, tá? Então, vamos lá. Em nossa última aula, nós falamos a respeito do humanismo. Lembram? O humanismo é uma escola literária, né, onde mostra a produção literária do período em que nós estávamos saindo da Idade Média, né? Então, qual a característica desse período? Nós temos as cidades que começam a crescer, né? E se a cidade cresce, ela começa a se movimentar culturalmente, tá? Nós temos o teatro, que vem se tornar assim o grande, né? Talvez a parte mais importante do humanismo português seja o teatro, porque é onde nós vamos conhecer Gil Vicente, que é um escritor que se destaca pelo fato de que ele traz uma nova cara para o teatro, tá? Na Idade Média, o teatro ele servia apenas para ilustrar fatos bíblicos, vidas de santos, né? E aí, com o Gil Vicente, vem trazendo uma nova roupagem. Gil Vicente vem trazendo fatos do cotidiano, lições de moral dentro de suas peças de teatro, não é? E entre as mais famosas dele, como vocês viram, tem o Alto da Barca do Inferno, não é? O Alto do Purgatório, a Farsa de Inês Pereira, o Velho da Horta, que são peças teatrais bastante interessantes. Daí a gente passa pelo humanismo e nós chegamos no período chamado Renascimento, tá? Nós entramos no século XVI, também chamado de seiscentismo, tá? E aqui no século XVI, nos anos de 1500, meados de 1500, 1550, que nós vamos encontrar novas características literárias. O Renascimento ele foi um movimento que ele aconteceu em diversas áreas, não apenas na literatura, tá? Ele aconteceu na ciência, ele aconteceu na filosofia e nas artes de um modo geral, tá? É aqui no Renascimento que nós vamos encontrar o famoso Leonardo da Vinci e sua contribuição inumerável, inestimável para as artes, não só para as artes, como também para a arquitetura, tá? Nós vamos encontrar Rafael Sanzio, tá? Vamos encontrar o famoso Shakespeare, né, na literatura inglesa. Então, é um período muito rico, o Renascimento. Na literatura, especificamente, nós temos o nome Renascimento e temos o nome Classicismo, tá? Mas muda-se a nomenclatura, mas o significado é basicamente o mesmo. Os dois querem representar esse momento do século XVI, tá? O que nós vamos encontrar então de diferente nessa literatura do século XVI? Nós vamos encontrar escritores com características que antes nós não encontrávamos, tá? Primeira coisa, no Renascimento nós temos uma característica muito forte que é o antropocentrismo. Vamos lembrar o que é o antropocentrismo? A capacidade que o homem dá a si próprio, a valorização que o homem dá a si próprio, de ele é que constrói, ele é que descobre, ele é que é o cara, digamos assim, tá? Sai de cena a religião, sai de cena o domínio da Igreja Católica, sai de cena o cristianismo, tá? E nós vamos encontrar um homem que acredita nas suas próprias capacidades.
tá? Sem precisar de um ser maior para iluminá-lo, para inspirá-lo, digamos assim, tá? Então, é uma característica, antropocentrismo. A partir dessa característica, surgem várias outras, tá? Aqui no classicismo ou renascimento, os artistas dessa época, eles foram buscar inspiração na cultura grega, tá? Na antiguidade grega. E o que isso traz para nós? Nós sabemos que a cultura grega é uma cultura pagã, tá? Nós temos inumeráveis deuses, deus do vento, deus da chuva, deus do amor, deus do vinho, né? Inumeráveis deuses, né? Que quando a gente estuda a mitologia grega, a gente acaba conhecendo esses deuses. Então, são esses deuses, essa mitologia grega, essa antiguidade grega que vai inspirar a literatura desse período. Nós vamos encontrar poemas, textos, onde é muito comum a invocação desses deuses, tá? Por exemplo, um dos escritores mais famosos aqui no classicismo, em Portugal, é Camões. Aquele lá que escreveu aquele poema super famoso, o soneto. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, esse Camões, ele foi muito influenciado pela cultura grega antiga. E nós vamos encontrar dentro da sua literatura várias vezes ele invocando essas divindades. A deusa do Tejo, as musas, as ninfas, tá? Que são personalidades lá daquela literatura antiga, da literatura grega, tá? Nós vamos encontrar também duas características parecidas, tá? Uma é a chamada efemeridade do tempo, tá? Efemeridade, que significa que a passagem do tempo, o tempo passa muito rápido, tá? Então, em vários textos nós vamos encontrar referências a isso, que o tempo está passando, tá? E se o tempo está passando, surge uma nova característica chamada carpe diem, que é um termo latino que significa aproveitar a vida, aproveitar o dia. Se o tempo passa tão rápido, o que devemos fazer? Aproveitar o tempo em que nós estamos vivendo, sem longas preocupações com o futuro, sem saber se no futuro estaremos vivos ou mortos, se dará certo, se não dá certo. Por isso, essas duas características são muito próximas e estão presentes em vários escritores desse período, tá? O tempo passa, então vamos aproveitar a vida, o dia de hoje, que é o que nós temos, né, de certeza. Então, são essas duas características. Outra característica que nós vamos encontrar é o chamado neoplatonismo, tá? O que é neoplatonismo? Na antiguidade grega, nós temos um filósofo muito conhecido chamado Platão. Platão, ele tem uma teoria a respeito do amor, que acabou sendo conhecida como amor platônico, amor de Platão. Na visão de Platão, existe um amor que é um amor desinteressado. Um amor onde você ama o outro, idolatra o outro, tá? Admira o outro, mas não espera necessariamente que o outro sinta os mesmos sentimentos que você. Você está feliz pelo simples fato de amar o outro, tá? Então é um amor desinteressado, um amor que não pensa, não espera ser concretizado, ser realizado, tá? Eu amo uma pessoa, mas não necessariamente eu dependo do amor do outro, tá? Eu não espero o amor do outro. Eu me conformo em apenas amar, tá? Então, vamos dizer assim, é um amor desinteressado, um amor que não tem
aquela visão sensual, digamos assim, tá? E aqui no classicismo, os autores se inspiraram também nesse amor, tá? Se inspiram nesse amor platônico, mas só que um pouco não desejando tanto que esse amor não se realize. Nós vamos encontrar textos onde o eu lírico fala que ama uma pessoa, mas não ama só pelaquilo que ela é interiormente, mas valoriza a sua beleza física, tá? Então ele é neoplatônico pelo fato de que ele é um amor desinteressado, mas também tem um quê de sensualidade nele, tá? Então ele se torna um pouco diferente, por isso que o nome é neoplatonismo, isto é, um novo amor platônico, tá? Então também é uma característica desse período chamado classicismo. Outra característica que nós vamos encontrar é o racionalismo. O homem, ele valoriza a sua capacidade de fazer as coisas. Essa característica do racionalismo, ela é ligada completamente ao antropocentrismo, tá? Por quê? Porque aqui o poeta, digamos assim, o poeta ele escreve um texto, escreve a sua poesia e ali é um objeto de trabalho dele. Ele olha aquele poema que ele está construindo com olhos objetivos, deixando de lado os seus sentimentos. Aqui não interessa o que eu vou sentir ao ler o poema. A valorização aqui é para a beleza do poema, é valorizar o esforço do escritor ao conseguir fazer aquele trabalho perfeito de combinar as palavras, de escolher os termos corretos, as rimas, tá? Então nós vamos encontrar essa capacidade aqui de racionalizar, de raciocinar, de trabalhar com a lógica, com a razão, deixando de lado os sentimentos. Mesmo que ao ler o poema a gente se emocione, mas a intenção do autor não era exatamente essa. A intenção do autor era mostrar o seu trabalho, a beleza do seu trabalho, tá? Outra característica baseada no racionalismo é a adoção de novas medidas nos versos literários, tá? No humanismo, nós tínhamos poemas, tá? Lembra da poesia palaciana? Então, nós tínhamos poemas escritos na medida velha. O que é uma medida velha? Um verso heptassílabo, um verso feito com 7 sílabas poéticas, que naquela linhazinha no verso do poema, quando a gente vai fazer a contagem ou a escansão, nós encontramos apenas 7 sílabas poéticas, tá? Do primeiro ao último verso. Mas aqui no classicismo nós vamos encontrar um novo estilo, tá? Deixa-se de lado a medida velha e surge uma medida inspirada também na antiguidade grega, que é o soneto decassílabo, isto é, um soneto que tem 10 sílabas poéticas, tá? Lembrando, como é que eu conheço um soneto? Porque a sua estrutura é fixa, tá? Ele tem 14 versos ao todo, distribuídos em 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes com 4 versos, que eu vou chamar de quarteto, e as 2 últimas estrofes de 3 versos, que eu vou chamar terceto, tá? Então, esse é um soneto. Quando eu encontrar um poema dessa forma, 14 versos dividido em 2 quartetos e 2 tercetos, eu vou saber que ali é um soneto. E no classicismo, todos os sonetos eram decassílabos, isto é, tinham 10 sílabas poéticas em cada um de seus versos, tá? Então, estruturalmente, essa é uma, vamos dizer assim, uma medida nova, né?
Não tão nova porque é inspirada na Antiguidade Clássica, mas que nesse tempo contemporâneo deles, né, nos anos de 1500 a 1590, era uma novidade, tá? Outra coisa, os classicistas, eles valorizavam muito a beleza, também uma inspiração da antiguidade grega. A antiguidade grega sempre valorizou a beleza física, tá? Os homens com seus músculos, né? Bravos guerreiros, tá? E as mulheres inspiradas nas ninfas, que eram deusas, semideusas, de uma beleza inigualável. De uma beleza inigualável, tá? Uma perfeição física, tanto de homens quanto de mulheres. E nós vamos encontrar, não só na literatura, mas se a gente olhar as pinturas, as esculturas do Renascimento, nós vamos perceber como eles valorizavam a beleza, tá? As estátuas de homens que nós encontramos no Renascimento são de homens com corpo definido, musculosos, tá? E as mulheres, nós temos várias pinturas, várias esculturas de mulheres nuas e seminuas. Só que o padrão de beleza feminino naquela época era uma mulher assim mais gordinha, tá? Então nós vamos encontrar várias mulheres com a barriguinha, né, bem cheinha. Por quê? Porque esse era o padrão de beleza daquela época, tá? Então não podemos julgar o padrão de beleza de hoje com o de 1500, certo? Isso. O que nós temos mais? A presença da mitologia, que eu já falei para vocês, né? Nós vamos encontrar muito a invocação de deuses e semideuses, de Zeus, de Hera, de Afrodite. Vamos encontrar bastante esses personagens incorporados na literatura dessa época, certo? Então, basicamente são essas as características do classicismo, tá? Eu volto a repetir: classicismo e renascimento são duas nomenclaturas, mas designam um mesmo período literário. Um período literário que foi muito rico, certo? E que nós vamos conhecer aos poucos durante esses dias um pouco mais desse período, tá? Ele é de fundamental importância para entendermos as literaturas seguintes, ok? Muito obrigada, eu agradeço a atenção de vocês e logo logo a gente se vê mais.